Estou aqui hoje para apresentar a vocês meu projeto de iniciação científica, que foi realizado de julho de 2019 a julho de 2020 na Universidade Federal de Ouro Preto. O tema da pesquisa foi um novo processo biobaseado para a produção de ácidos graxos voláteis, AGVs, a partir de resíduos da indústria de azeite. Meu nome é Dayana, sou aluna do curso de Engenharia Ambiental da Escola de Minas do UFOP. Esse projeto foi orientado pelo professor Dr. Bruno Eduardo Lobo Baeta, do Departamento de Química da UFOP, e pela aluna de doutorado do ProAmb, Yasmin Arantes da Fonseca. Dados da ONU de 2019 apontam que existem no planeta mais de 7 bilhões de habitantes. Esse número vem crescendo cerca de 0,33% ao ano. Ainda de acordo com esses dados, em 2050 seremos cerca de 9 bilhões de habitantes e em 2100 somaremos mais de 10,1 bilhões de seres humanos na Terra. Ou seja, um acréscimo de 2,1 bilhões em apenas 80 anos. Juntamente com o crescimento demográfico e as mudanças em nossos estilos de vida, cada vez mais aumenta a procura por alimentos, por bens de consumo e serviços, afetando diretamente a utilização dos recursos naturais e o meio ambiente através das mudanças climáticas e gerações de grande quantidade de resíduos agroindustriais e passivos ambientais importantes. Tendo em vista que o número crescente da economia industrializada existe mais recursos do que o planeta pode produzir, foi incentivado então o surgimento do conceito de biorrefinaria. A biorrefinaria apresenta uma abordagem inovadora da gestão ambiental, onde produtos no fim da sua vida útil ou materiais residuais antes descartados passam agora a ser vistos como recursos valiosos para a produção de bioprodutos ou biocombustíveis de alto valor agregado. No cenário nacional, um produto muito interessante para esse fim é o bagaço de oliva. A produção do azeite de oliva no Brasil é bem recente, considerando que a primeira garrafa genuinamente brasileira foi produzida em 2008, quando foram produzidos 80 litros de azeite em Minas Gerais. A partir daí, a produção teve um crescimento considerável, sendo que a produção em 2019 foi considerada a maior já registrada no país, ultrapassando os 58 mil litros produzidos em 2018. Na produção do azeite, 80% da massa das azeitonas de entrada é descartada ao final do processo na forma de uma biomassa composta majoritariamente por celulose, hemicelulose e lignina, e que tem grande potencial de ser explorado para a produção de energia, biocombustíveis e produtos químicos de valor agregado. Atualmente no Brasil, grande parte dos resíduos gerados na produção do azeite é destinada à compostagem orgânica, que aproveita pouco o carbono presente na biomassa. Um dos produtos possíveis de serem produzidos através da digestão anaeróbia do bagaço de oliva são os ácidos graxos voláteis, os AGVs. São ácidos carboxílicos muito utilizados na indústria química, alimentícia e farmacêutica. Um dos ácidos voláteis mais conhecidos é o ácido acético, que é utilizado para a produção do vinagre. Vale também ressaltar que esses ácidos têm alto valor de mercado, podendo chegar a $4.000 por tonelada de ácido valérico. Podemos acrescentar ainda que a produção desses ácidos atualmente é realizada através de rotas de processos que são dependentes de fontes não renováveis. E encontrar soluções para produzir esse tipo de bloco químico construtor a partir de rotas sustentáveis é muito importante, considerando-se a indústria verde do futuro. Nessa perspectiva, o presente projeto teve como objetivo avaliar a viabilidade de produção de AGVs a partir do bagaço de oliva pré-tratado, dentro do contexto de economia circular biobaseada aplicada à indústria do azeite. Dessa forma, o bagaço de oliva foi pré-tratado de acordo com as condições delineadas por uma matriz do ELERT. A partir deste pré-tratamento, foram geradas 3 condições de desejabilidade, de baixa, média e alta severidade. E os hidrolisados gerados nesse pré-tratamento foram submetidos à digestão anaeróbia, assim como a fração líquida do bagaço bruto, a fim de avaliar a produção de AGVs. O pré-tratamento hidrotérmico foi realizado em uma razão líquido-sólido de 4 ml por grama. Percebeu-se que as caracterizações do bagaço bruto estão de acordo com o reportado na literatura por alguns autores como Albuquerque e Rincon, no que diz respeito ao teor de celulose, hemicelulose e lignina, e algumas divergências, que estão relacionadas ao clima de cultivo e às condições de processamento desse bagaço. Ainda no pré-tratamento, percebemos que quanto maior a severidade aplicada ao processo, gera-se uma maior solubilização do tequiol, uma maior razão de açúcares para compostos inibitórios e um maior percentual de compostos fenólicos. Assim, foram geradas 3 condições de desejabilidade. A condição 1, de 125 graus e 53 minutos. A condição 2, de 161 graus e 62 minutos. E a condição 3, de 191 graus e 81 minutos. Analisando o resultado de perfil da concentração de AGVs, percebemos que à medida que foi aumentada a severidade do pré-tratamento, o percentual de ácido acético diminuiu, enquanto o percentual de ácidos de cadeia longa aumentou, o que
que pode estar associado a um desvio nas rotas metabólicas preferenciais dos micro-organismos, como forma de adaptação a esses compostos tóxicos. Ademais, ressalta-se que a condição 2, de 161 graus e 62 minutos, foi a condição de pré-tratamento cujo hidrolisado produziu a maior concentração de ácidos carboxílicos. Conseguimos ainda comprovar que, por meio do modelo gerado pela relação da eficiência da acidificação com a concentração de compostos fenólicos, que o processo não é prejudicado por ter uma concentração de compostos fenólicos de 5,87 gramas por litro. Esse gráfico mostra o que já comentamos anteriormente, que é a relação polifenóis, fator severidade e a geração de ácidos graxos de cadeia longa. Ressaltando ainda que a geração de ácidos graxos de cadeia longa é muito interessante, uma vez que eles têm um maior preço de mercado se comparados aos ácidos graxos orgânicos de cadeia curta. Pensando nisso, realizamos uma estimativa econômica para avaliar qual seria a receita potencial gerada a partir dos AGVs produzidos através desse sistema de digestão. E podemos perceber novamente que a condição 2 é a que geraria um maior valor de retorno. O teste de fermentação citogênica mostrou que o pré-tratamento de biomassa realizado em condições de baixa e intermediária severidade promoveu as maiores eficiências de acidificação e concentração dos AGVs. Além disso, conforme já relatado, o processo não foi prejudicado para uma concentração de compostos fenólicos no hidrolisado de 5,87 gramas por litro. E ainda, os ácidos acéticos, butílicos e propiônico foram produzidos predominantemente na digestão anaeróbia de fase líquida. E finalmente, concluímos que o pré-tratamento mostrou-se uma rota tecnológica alternativa e sustentável para a cadeia de produção de azeite de oliva no contexto das biorrefinarias. Gostaria de agradecer ao FOP, ao PROAMB, à CNPq, ao LQTA e ao PET Ambiental.